nasce o terceiro filho. Louvado seja Deus. Samar perante Samuel. Mas não era aquele que Deus ainda havia escolhido. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que passa o quarto, passa o quinto, passa o sexto e passa o sétimo. Mas não era ainda aquele que Deus havia escolhido. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Samuel chama Jessé. Jessé, é o seguinte, não é esse terceiro filho que Deus escolheu. Há algum entre os teus que ainda não está entre nós? E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jessé chama Samuel e diz, olha Samuel, é o seguinte, tem mais um, mas esse aí é esquecido. Esse aí não é de nada, é um moço. E a Bíblia diz, olha, fica todo mundo de pé, porque só vamos sentar à mesa quando este moço chegar. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, irmãos, louvado seja Deus, que estava Davi no pasto cuidando das ovelhas de seu pai. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que talvez chegando, louvado seja Deus, alguém da casa de Jessé e diz, olha, o teu pai manda te chamar urgentemente até a sua casa. E a Bíblia vai dizer, irmãos, louvado seja Deus, que parte, louvado seja Deus, Saul até Davi. Saul, louvado seja Deus, Samuel, ele não espera Davi, irmãos, chegar perante a mesa. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele que Deus ele chama, louvado seja Deus, Deus ele tem pressa em tratar, irmãos. Talvez você esteja passando por algo hoje, talvez você tenha chegado até aqui, preocupado com o amanhã. Senhor, eu cheguei até a tua casa, Senhor. Mas o que vai ser de mim amanhã, Senhor? Porque não tem nada à minha mesa, Senhor. Não tem nada para dar ao meu filho, Senhor. O que vai ser de nós amanhã, Senhor? Mas Deus ele te diz nessa noite, não se preocupa. Somente me clama hoje, porque amanhã eu vou prover na tua vida o desejo do teu coração. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que chegando Samuel até Davi, louvado seja Deus, creio eu que Davi não estava entendendo, louvado seja Deus, e a Bíblia diz, olha, você não está entendendo hoje, mas amanhã você vai entender. E a Bíblia diz que se ajoelha Davi perante Samuel, e Samuel começa a derramar o chifre de azeite na cabeça de Davi. E creio eu que naquele momento Samuel começa, é este, Senhor, aquele que o Senhor escolheu. Está aqui o teu servo, Senhor. Faz o teu querer na vida dele. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que fazendo uma conjectura, talvez a Bíblia vai dizer que naquele dia seguinte vai se juntar agora Saul junto com o seu exército para ir para a batalha junto com os filisteus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que chegando, louvado seja Deus, Saul com o seu exército perante o exército dos filisteus, a Bíblia vai dizer que eles montam louvado seja Deus, um acampamento, e a Bíblia vai dizer que entre os filisteus vai se levantar um homem cujo nome é Golias. Louvado seja Deus, este homem que tem por cerca de 2,90 metros, quase 3 metros de altura. E a Bíblia vai dizer que este homem lança um decreto e diz, olha, é o seguinte, você, Saul, vai se levantar ou vai mandar um dos teus perante mim, e aquele que sair vitorioso, o exército vai ser, louvado seja Deus, aleluia, aquele que vai servir. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que certo dia, a Bíblia diz que Jessé chama Davi e diz, olha Davi, teus irmãos estão no campo de batalha, e agora é preciso você se levantar e levar mantimentos para teus irmãos. E para os exércitos. Para o exército. E a Bíblia diz que Davi começa a se preocupar com as ovelhas. Quem ia deixar as ovelhas, irmãos? É assim que o pastor hoje se preocupa, irmãos. Quando o pastor ele não pode vir ao culto, há uma preocupação. Mas, Senhor, não posso vir para a tua casa hoje, Senhor. Mas as minhas ovelhas estão lá. Não é assim, pastor? E a Bíblia diz, irmãos, que Davi chama um dos guardas e diz, olha, é preciso que você tome conta das ovelhas de meu pai, porque é preciso eu ir junto de meus irmãos levar mantimentos para eles que estão na batalha. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que parte Davi para o campo de batalha onde estão os seus irmãos, junto do rei Saul. E a Bíblia vai dizer que chegando Davi, ele deixa o moço cuidando dos mantimentos e começa a perguntar, olha, vocês sabem onde estão meus irmãos? E quando Davi estava falando
de Davi. Louvado seja Deus, porque Davi, ele não foi ungido, irmãos, à toa. Davi, ele foi ungido com um propósito. Porque Davi, ele não escolhe, porque Deus, ele não escolhe ninguém medroso, irmãos. Ele escolhe pessoas de coragem, irmão mesmo. Louvado seja Deus. É preciso nós termos coragem, irmãos, para enfrentarmos a dificuldade. Porque hoje, irmãos, ser crente na presença do Senhor não é fácil. Porque está aí o mundo, irmãos, tentando nos desanimar, oferecendo pratos diaconados. E é pratos bonitos, irmãos. E não é fácil, irmãos, você recusar. E a Bíblia diz, irmãos, que naquele momento Davi se ergue, se levanta e diz: se não tem ninguém para ir para a batalha contra esse filisteu, irei eu batalhar contra este homem, porque ele não é nada perante os olhos do Senhor. E naquele momento, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que chega um dos homens de Saul até o rei e começa a dizer: olha, Senhor, é o seguinte, tem aí um jovem, praticamente uma criança, por cerca. A Bíblia não vai dizer, mas alguns historiadores vão dizer que Davi tinha cerca de 12 a 14 anos de idade, pastor. Isso não era uma idade, irmãos, para um jovem, uma criança diaconado, ir à batalha contra um homem, contra um gigante que tinha por cerca de quase 3 metros de altura, irmãos. Homem que desde a sua mocidade, desde criança, era acostumado com batalhas, era acostumado com guerras. E a Bíblia diz que naquele momento, quando Saul começa a ouvir, a Bíblia vai dizer que parte, louvado seja Deus, o servo de Saul diz: olha, o nosso rei, ele manda te chamar até a sua presença. E a Bíblia vai dizer, pastor, que parte Samuel até a presença de Saul. E a Bíblia vai dizer que chegando Davi, irmãos, até a presença de Saul, Saul começa a dizer: mas tu é um moço, tu é uma criança, como é que tu, sendo uma criança, vai batalhar com este gigante? E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Davi, louvado seja Deus, olhando, louvado seja Deus, para Saul, talvez, fazendo conjectura, talvez, Davi olhou para Saul, pastor, e começa a dizer: Saul, se tu perdeu a presença do Senhor, mas eu não perdi. Se você deixou de orar a Deus, eu continuo orando, Saul. Se tu deixou de clamar ao Senhor, eu continuo clamando, Saul. Glória a Deus! Eu ainda tenho a presença de Deus na minha vida, Saul. Então não se preocupa, porque quem me chamou para a batalha, louvado seja Deus, foi Deus. E quem me escolheu foi Deus. Então não se preocupe. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Saul, já que tu queres ir para a batalha, tu vai agora vestir, louvado seja Deus, a minha armadura. Porque tu não vais de corpo limpo para esta batalha. E a Bíblia vai dizer, diaconado, que começa, louvado seja Deus, os servos de Saul a vestir a Davi. E começa, louvado seja Deus, Davi talvez comece a se preocupar, pastor. Porque Davi, ele não era acostumado, irmãos, com batalha. Davi não era acostumado com guerras. Davi nunca vestiu uma armadura na sua vida. E a Bíblia diz, irmãos, que quando os servos de Saul começam a pôr a armadura em Davi, a Bíblia vai dizer que Davi começa a dar de 2 a 3 passos. E a armadura de Saul começa a pesar no corpo de Davi. E o que me chama a atenção, irmãos, é que Saul, antes de Davi partir, Davi começa a dizer para Saul, porque Saul estava preocupado com o que poderia acontecer, irmãos, porque estava jogando, louvado seja Deus, algo para Davi que era para ele ir enfrentar aquele gigante. E naquele momento, irmãos, um jovem, praticamente uma criança, estava, irmãos, levando a toda a Israel, porque praticamente era Davi, irmãos, que estava carregando aquele fardo. Porque Saul estava com medo de ir para a batalha. Então agora Davi estava carregando um grande fardo, irmãos. E a Bíblia vai dizer que Saul começa a perguntar: olha, mas tu já enfrentou algo semelhante? Davi começa a responder, Raquel, e começa a dizer: olha, eu estava apacentando as ovelhas de meu pai, veio um leão, eu entrei na batalha contra este leão e venci. Aleluia! E outro dia veio um urso, também
Bíblia vai dizer que é Davi olhando para Saul que diz: olha, eu não quero a tua armadura, eu não quero a tua espada, eu não quero a tua lança, eu não quero o teu escudo. Se Deus me escolheu, Deus ele vai me dar esse gigante nas minhas mãos. Porque Deus é comigo, Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que parte Davi para a batalha contra o filisteu Golias. E a Bíblia diz, irmãos, que antes de Davi chegar onde estava Golias, diaconado, a Bíblia diz que Davi vai passar junto de um ribeiro, que é Ribeiro Rio. Aleluia! E a Bíblia diz que Davi vai escolher, olhe bem essa palavra, vai escolher 5 pedras. Glória a Deus. Porque, irmãos, quando Deus ele escolhe cada um de nós para enfrentarmos algo, é preciso você saber usar a ferramenta que Deus te deu. Não é de qualquer forma que você vai enfrentar, irmãos, uma luta. Não é de qualquer forma que quando você chega na sua casa, você sendo mulher, o inimigo começa a usar o teu marido contra você e você não está entendendo. E se você for abrir a sua boca para discutir, irmão, você vai estar dando valor ao inimigo. Você vai estar fazendo o querer do inimigo. E não é preciso você enfrentar de qualquer jeito, irmãos, essa situação. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Davi escolhe 5 pedras, ou seja, 5 cheixos. E a Bíblia diz que parte Davi com cajado e com um alforje e com uma funda. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Davi começa a se aproximar daquele gigante, a Bíblia vai dizer, pastor, que o gigante olhando para Davi e começa a zombar. E quem é que começa a dizer: mas Saul, eu pensei que tu era homem de coragem, Saul, e tu me manda uma criança, Saul. E a Bíblia vai dizer: não sabia aquele Golias, irmãos, que quando Deus escolhe, irmãos, Ele nos escolhe é para ser vencedor, não é para ser derrotado, irmãos. Você hoje pode se sentir um fracassado, você hoje pode se sentir um derrotado, mas perante o Senhor, você é vencedor. E a Bíblia vai dizer, Isaac, que Golias olhando para Davi: sou eu um cão para você vir contra mim com um pau? E a Bíblia diz que Davi olhando para aquele gigante diz: olha, gigante, tu vem contra mim com espada e com lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Está vendo, irmãos? Que não é de qualquer jeito que a gente pode enfrentar um gigante. Louvado seja Deus. Porque, diaconado, se Saul tivesse com a presença de Deus em sua vida, Deus ele não ia, irmãos, mandar um jovem, uma criança, ir contra aquele filisteu. Quando eu e você, irmãos, descemos a madrugada, quando eu e você, irmãos, começa a dobrar o nosso joelho, irmão, não há nada, irmãos, que possa nos impedir, irmãos, de receber a nossa vitória. Não há nada que possa te impedir, irmãos, de ver um dos seus que você tanto pede a Deus para chegar até aqui. Não há nada, irmãos, que o inimigo possa fazer para tentar te impedir de cumprir os seus objetivos. Porque se você está com os joelhos dobrados, irmãos, até o inferno, irmãos, pode se dobrar perante você. Porque quando o justo, irmãos, clama e dobra os seus joelhos, irmãos, o inferno ele estremece. Porque a Bíblia diz para a gente enfrentar, irmãos, algo da parte do Senhor que Deus ele coloca na nossa vida. De todo jeito, a gente não vai conseguir. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que começa a peleja entre Davi e aquele gigante. Porque aquele gigante, irmãos, estava dizendo que o povo de Deus era fracassado. O povo, pastor, não tinha culpa se o rei havia se perdido na presença de Deus. O povo não tinha culpa. Aleluia! Mas aqui tem o ditado popular que diz, irmãos, por causa de quando umas pessoas seguem um líder que é errado, quando o líder cai no poço, todos caem juntos.
Porque todos, quando caem junto de um poço, nós lembramos, pastor, de Coré, Abiram e Datã, quando se levanta contra o ministério de Moisés e Arão. A Bíblia diz, Joselma, que abre um forte terremoto começa a acontecer naquele lugar, e uma grande cratera se abre. E aqueles que se levantaram contra os servos de Deus caíram, irmãos, dentro daquele buraco. É assim de quem se levanta contra o povo de Deus. Porque, missionária, aquele gigante, ele não estava afrontando, ele estava pensando que estava afrontando o povo. Mas ele estava afrontando o próprio Deus. Porque o povo era o povo de Deus. Era povo escolhido por Deus. E naquele momento, irmãos, a Bíblia diz que parte Golias até Davi. E naquele momento, irmãos, a Bíblia diz que Davi talvez, não está escrito, mas talvez Davi começa a orar e começa a dizer: olha, Senhor, está aqui este homem, afrontou o teu povo, mas eu peço agora, Senhor, uma oportunidade, que o Senhor entregue este homem. Ou seja, eu preciso que o Senhor entregue essa situação nas minhas mãos. Eu não posso resolver, mas eu fui chamado, fui escolhido por ti. Se eu fui escolhido, essa situação para ti não é nada. Então entra nessa situação agora, Senhor, porque eu creio que tudo vai se resolver. E a Bíblia diz, diácono Nado, que Davi começa a balançar sua funda. E começa a balançar. E quando Davi balança a sua funda, a Bíblia vai dizer que Davi lança a sua funda. E a Bíblia diz, José, que uma pedrinha vai bater agora na testa do gigante. Talvez aquela pedrinha pequena, irmão Wilson, não era nada para aquele gigante. Aleluia! Mas perante o Senhor, irmãos, aquela ferramenta que Davi tinha, perante o Senhor, ela se transformou numa grande arma espiritual. Porque foi tanto poder, irmãos, naquela pedra, que o gigante não pôde suportar e caiu, irmãos. Aleluia! E a Bíblia diz, irmãos, que ele geralmente, assim que o gigante caiu, a Bíblia vai dizer, Raquel, que parte Davi com uma espada até o gigante. Porque Davi, irmãos, ele era jovem, mas por ele ser jovem, Deus ele começa a dar sabedoria àquele jovem. E começa a correr até o gigante. Talvez no seu pensamento ele comece a dizer: antes que ele se levante, eu vou arrancar a cabeça dele. Porque só assim o povo saberá que Israel tem dom. O povo saberá. E aquele que se levanta contra o seu povo, não se levanta contra mim, mas se levanta contra o maior. Quem é o maior? Jesus de Nazaré. Esse é o maior da nossa vida, irmãos. Não há nada que ele possa fazer por você, irmãos. Porque tudo que você hoje pede a ele, talvez para você seja impossível. Mas para o Senhor, nada é impossível. Entregue nas mãos dele, irmãos. Louvado seja Deus. Entregue nas mãos dele nessa noite. Não saia daqui com esta preocupação. Este gigante que está se levantando contra a sua vida, se você usar a sua fé ainda hoje, após o culto, você vai sair por essa porta com um decreto nas mãos, dizendo: este gigante já caiu por terra, porque Deus, ele é maior do que qualquer situação que você esteja passando hoje. E a Bíblia diz, irmãos, que Davi arranca a cabeça daquele gigante. E todo o povo se regozija ao ver que um jovem saiu vitorioso perante aquele homem. O povo agora começa a ver que há um Deus que pode fazer tudo por nós. Louvado seja Deus. Então, irmãos, é dessa forma, irmãos, que nós devemos enfrentar a dificuldade que a vida nos oferece. Aleluia! É através da oração, através do joelho. Consagre ao Senhor, desça a madrugada. Porque cada gigante que se levantar, ele vai cair. Porque Deus ele é maior na sua vida. Fique de pé, às vezes.